Estamos de volta com o nosso enfoque regional, hoje conversando com o Sérgio Ribeiro, que é coordenador do curso de Direito aqui da Unip Campus Bauru, e o Luiz Adriano Galan Madalena, coordenador do curso de Engenharia. Ambos passam tradicionalmente por este período pelos estúdios da TV Prevê para falar dos cursos que eles coordenam aqui em nossa cidade. Prazer em tê-los aqui, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso telejornal para falar da engenharia da Unip e também do direito aqui da Unip de Bauru. Ô Sérgio, como é que nós estamos no momento vivendo o ramo de direito? Como é que está a atividade profissional, a adesão a esta atividade profissional? Nós tivemos um período que todo mundo queria fazer direito. Todo mundo era direito. Depois a febre parece que passou um pouquinho para o lado das engenharias. E hoje, como é que está? Muito obrigado mais uma vez. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço o convite, agradeço a TV Prevê. Eu tenho para mim que isso corresponde um pouco com a realidade nacional, né? Em tempos de maior crise, o direito ele tende naturalmente a crescer com uma maior litigiosidade que a sociedade acaba apresentando e, consequentemente, uma maior exposição dos profissionais ligados a essa área. Em tempos de crescimento econômico, eu creio que há uma ligeira, né, sai um pouco de foco, mas sem perder a importância, né? De fato, há uma questão estrutural que o curso de Direito ele fornece base de conhecimento para diferentes carreiras, né? E isso, para o jovem egresso do ensino médio, é algo atraente. Então, tanto as carreiras públicas como as carreiras privadas, o direito representa tradicionalmente algo que, se não assegura totalmente, porque isso também tem alguns componentes subjetivos, que dependem do indivíduo, ele permite uma colocação profissional com uma amplitude muito grande, né? Bom, já as engenharias, ela não tem este modismo, embora tenhamos tido, nos últimos anos, uma preferência muito grande por alunos que vão para este curso, até porque quem vai para lá já sabe que vai tratar com ciências exatas, com matemática, com números. Então não dá para sair muito. É o que ele pode variar de engenharia para engenharia, é de curso para curso. Mas, em síntese, o objetivo, o foco e o perfil do aluno de engenharia é um só. É isso? Será que eu estou certo ou estou errado, Madalena? Muito obrigado mais uma vez. Prazer em tê-lo aqui na nossa programação. Agradeço o convite, prazer estar aqui sempre. Um pouquinho aí o inverso do curso do Direito, a engenharia ela tem um aumento de procura justamente quando a economia está em alta, né? Então a economia está em alta, o país começa a desenvolver mais, a engenharia tem um boom. Nós tivemos uma deficiência muito grande no país na década de 80, 90, hoje de muitos anos para cá que o país começa a desenvolver, aí a procura pelo engenheiro é maior. Então nós estamos aí nessa busca aí por engenheiros, o que faz com que os jovens também venham para a área de engenharia em função do crescimento econômico do país. Sérgio, quantos anos hoje nós já temos o curso de Direito aqui no campus de Bauru? Cerca de, exatamente, creio eu, 13 anos. 13 São anos. 26 turmas até agora. É um dos cursos mais antigos do campus, né? Creio que sim, e também nós temos um número muito grande de cursos de Direito aqui na região, mas eu creio que a Unip, o curso de Direito da Unip, ele está entre os mais antigos, né? Quer falar mais uma vez? Não. Ô, Madalena, e no ramo de engenharia, nós temos aí um leque maior
de modalidades de engenharias de cursos. Eu te pergunto, há quanto tempo já existem esses cursos de engenharia e quais são esses cursos que o aluno ou o candidato poderá disponibilizar e frequentar no campus da cidade? A Unip ela já tem os cursos de engenharia há mais de 30 anos, né? Mas na unidade de Bauru, aqui onde nós estamos com o curso de engenharia elétrica e engenharia mecatrônica desde 2002. Em 2004 iniciamos o curso de produção mecânica, né? Para esses cursos de engenharia elétrica e mecatrônica nós já formamos 9 turmas. Engenharia de produção estamos formando a 7ª turma. Engenharia civil, que iniciamos em 2010, estamos formando agora a 1ª turma. Vão colar grau agora a semana que vem. E engenharia mecânica iniciou em 2011, formaremos a 1ª turma somente ao final de 2015. E temos também a arquitetura. A arquitetura também. A arquitetura é um curso por volta de 2002 também, que iniciar. Já tem várias turmas formadas também. Hoje no curso de Direito, Sérgio, quantos anos são necessários? O curso de Direito passou por alguns ciclos aqui no país. Nós tivemos curso de Direito com 6 anos, depois tivemos com 5, depois caiu para 4, depois voltou para 5 e hoje basicamente todos eles estão em torno de 5 anos, é isso? Isso mesmo. Você tem 5 anos das disciplinas pedagógicas e, em conjunto, as atividades complementares e o estágio supervisionado, né? Existem aí sempre presentes nos congressos onde se discute o ensino jurídico uma ampla divergência quanto à manutenção do curso em 5 anos. Se estima que seriam necessários mais, né? Eu mesmo me recordo de um que eu participei, onde chegou a se falar em 7 anos. Mas creio que essa quantidade de tempo ela é suficiente para aquela formação básica, né? O direito é muito amplo, ou seja, as áreas são elas implicam num estudo frequente. Por exemplo, nós estamos agora diante de uma alteração profunda do Código de Processo Civil, né? Nós estamos aí com o Código de Processo Civil já às portas e uma mudança completa de paradigmas, né? Quer dizer, aquilo que a gente conhecia, nós vamos ter que reaprender. Então, em razão disso, as diferentes áreas do direito, elas demandam um volume de informação muito grande. Mas supre também o aprofundamento em cada área de atuação profissional, o curso de especialização ou, no caso da pesquisa, da docência, os mestrados e doutorados, né? Mas hoje 5 anos. E nas engenharias, os cursos são de quantos anos? No Brasil, todos os cursos de engenharia têm que ter no mínimo 5 anos. A Unip adota o currículo de 5 anos, e independente aí das várias habilitações das engenharias. Sérgio, nós temos vários cursos no ramo de engenharia. Eu te pergunto, existem matérias básicas comuns a todos os cursos ou são completamente independentes? A Unip ela adota um currículo nos 2 primeiros anos do curso igualmente para todas as engenharias. Então, todo o aluno, não importa que seja da engenharia civil, da engenharia elétrica, da engenharia de produção mecânica, da engenharia mecatrônica ou da engenharia mecânica, os 2 primeiros anos eles vão cursar as mesmas disciplinas, tá? Que é a base da matemática, uma boa revisão de matemática e física do colégio, né? Entramos em cálculo, geometria analítica, desenho técnico, que todas as engenharias têm que ter, a parte de eletricidade, eletromagnetismo, toda essa base mecânica, toda essa base é igualzinho para todas as habilitações. A partir do 3º ano, sim, cada uma vai para a sua área específica, cursar as suas disciplinas. Mas realmente as engenharias não fogem muito. A base é matemática e física dos 2 primeiros anos, para depois aprender a profissão realmente.
Que horário funciona o curso de Direito? Normalmente, o aluno de Direito, ele já tem uma atividade, já tem um tipo de trabalho e busca o aperfeiçoamento, busca a formação universitária, formação acadêmica. É por aí mesmo, certo? Isso. É bem verdade. Nós temos... E é sempre no curso, só no horário noturno? Não, nós temos um curso pela manhã também. Nós oferecemos em 2 períodos. Direito da Unip em Bauru, nós temos turmas no período da manhã e no período noturno. O horário depende muito da disciplina, da quantidade de horas que essa disciplina exigirá. Mas o perfil realmente, há uma procura maior pelo curso noturno em razão dessa característica. Isso desde o tempo que eu frequentei a graduação era dessa forma. Havia um número muito expressivo de alunos que mantinham uma atividade profissional e que faziam o direito como um aprimoramento dessa atividade profissional, ou talvez em busca de uma outra carreira, mas conciliava essas questões. O que hoje tem de diferente, não especificamente hoje, mas já há algum tempo, é a necessidade do estágio, né? Ou seja, o estágio ele envolve três classificações, 3 classes de atividades que o aluno terá que fazer obrigatoriamente. Isso em qualquer curso. A prática real, a prática simulada, né? E a visita orientada. Nossa supervisão de estágio dá conta dessas 3 atividades, procurando sempre respeitar esse cotidiano, esse tempo que o aluno tem no desempenho de suas atividades profissionais. Ô Madalena, também eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o instrumental que a faculdade de engenharia ou o curso de engenharia disponibiliza para o aluno. Ele tem os laboratórios, ele tem os equipamentos, ele tem os aparelhos, tudo aquilo que ele vai precisar na sua vida profissional, ele tem aqui no campus de Bauru? Tem. O aluno que entra para fazer o curso de engenharia na Unip, ele está dentro de um laboratório desde o primeiro ano. Né? Seja com física, seja com mecânica, né? Eletricidade. Depois cada habilitação na sua área, se for engenharia civil, ele já vai ver laboratório de topografia, material de construção. Depois ele tem mecânica dos solos, tem laboratório de geologia, fundações. Se for na engenharia elétrica, ele já vai para o laboratório de eletrônica, de circuitos elétricos, de servomecanismos, de robótica. Mesma coisa mecatrônica, que vai para o laboratório de fabricação mecânica, vai para o laboratório de ciências materiais, robótica, instrumentação. A mecânica tem todas, o laboratório de vibrações, laboratório de mecânica específica, laboratório de materiais de construção mecânica, as suas diversidades. A produção mecânica vai para o laboratório de aplicações mecânicas, vai para o laboratório de materiais de construção mecânica também. Todo semestre os alunos estão dentro de um laboratório. Todos os equipamentos de ponta, equipamentos novos, a Unip está sempre atualizando os seus equipamentos. Esse ano mesmo nós recebemos diversos laboratórios novos, equipamentos novos para os laboratórios. Está sempre se modernizando para atender bem nossos clientes. Bom, já no direito é diferente, né? Eu sou de uma época tradicional do curso de Direito, eu fiz Direito em São Paulo e confesso a você que meu curso era daquele tradicionalíssimo, onde o professor entrava lá, eu sou da época em que o aluno ainda, acho que nem você nem é dessa época, que era obrigado a frequentar de paletó, de gravata e isso. Hoje não precisa mais nada disso, né? Não. Felizmente, né? Porque com essa temperatura que nós temos aqui, que você já tem que trabalhar assim, já é um... Mas não. Hoje o curso de Direito, ele busca uma aproximação maior com o que é a realidade da sociedade, né? É claro que tudo tem seu tempo, né? O curso de Direito, ele foi durante muitos anos...
praticamente eu peguei o final desse período, aquele curso que formava as elites sociais, né? Quer dizer, a burocracia do Estado, formava aqueles que iriam ser os juízes, os promotores, os advogados. E hoje, para além disso, ele também se preocupa em entender e aplicar e desenvolver normas que sejam mais eficazes do ponto de vista da transformação social, né? Então, há uma mudança um pouco, quer dizer, se nós tomamos assim os dois momentos, é uma mudança brutal. Eu tenho a impressão que hoje é um outro momento na prática processual. Eu acho que você já recebe lá todo um problema para montar, o computador, tudo à sua disposição. Você vê. Eu não tinha, mas a época não exige. Não, o processo digital, que já está em curso, quer dizer, nós já preparamos os nossos alunos para isso, iniciamos a preparação já nesse semestre. Mas o processo digital, ele é uma realidade que hoje tira profissionais do mercado, porque muito dessa formação que nós tivemos. Quer dizer, a necessidade, o mundo está mudando, né? Você tem hoje as mídias digitais aí, em particular a internet, né, como uma ferramenta indispensável na atuação profissional de qualquer área jurídica. Foi-se o tempo que... E a facilidade de consulta hoje é muito maior, né? Sim. Você aperta um botão lá, você pega o mouse e você caminha lá dentro, você percorre tudo aquilo que você precisa. É claro que tem um problema de geração, né? Nós somos mais acostumados à cultura do papel. Se eu não pegar o jornal de manhã e ler 2, 3 jornais por dia, eu estou a pé. Sim. Eu estou desinformado. Agora, essa nova geração não, ela senta nem no computador, vai no WhatsApp, vai no tablet. No tablet, vai no micro, vai em qualquer outro instrumental diferente daquilo que eu preciso pegar o papel para ler primeiro, para depois. Aí que depois que eu faço tudo isso, aí que eu vou para o computador e vou pegar tudo que eu preciso lá para... Mas é importante entender o quanto isso democratizou o acesso à informação, né? Hoje você tem, por exemplo, creio que também você deve ter experimentado essa realidade. Adquirir um livro jurídico era um investimento. É verdade. Né? Ainda mais no começo de carreira, na graduação. E era duro para nós estudantes. Isso. Era oneroso. Hoje... Já ganhava pouco, tinha que trabalhar, o pai muitas vezes não tinha dinheiro. Isso mesmo. Tá? Hoje você tem essas obras disponíveis na web. Há um custo muito mais reduzido. Claro que existe essa barreira cultural que nós vamos, aos poucos, trabalhando, né? Eu sou da época que... Mas não precisa sair longe, não. Eu sou da época da Barça, da época da enciclopédia. Aí modernizaram, a Folha de São Paulo montou um Google da época, vamos assim falar, que você ligava para a Folha de São Paulo e a Folha era o único um organismo que te subsidiava, que dava elementos para os alunos a fazer consultas por telefone, por receber... E, enfim, hoje nós temos aí as várias mídias sociais que ajudam, não é? Sim. Na engenharia também é assim? Também. Também mudou tudo isso? Porque antigamente se trabalhava muito com planchetas. Hoje nós temos vários programas para cada uma das engenharias. Eu tenho a impressão que facilitou a vida para estudar, para trabalhar e para produzir e para render. Isso mesmo? Não tenha dúvida. Na minha época, quando eu fiz, que não é, Bom, ele é novinho, que não é tanto tempo assim quanto vocês devem ter feito curso de datilografia ainda, né? Pois isso foi. Então, Mandei produzir uma matéria para ver o que fizeram com essas escolas de datilografia. Porque qualquer cidade tinha a sua. Eu estudei no Colégio das Irmãs, eu fiz um curso com 10 anos de datilografia. Fui aprender datilografia. Hoje as crianças já nascem digitando, né? não tem o que fazer. Mas os cursos de engenharia, eu sou da época também que o desenho técnico era nanquim ainda. Tinha, né, a gente fazia projetos no papel manteiga, né, para passar.
hoje, o AutoCAD, né, para engenharia civil, para engenharia mecânica, os softwares de simulações. Então você vai fazer um circuito elétrico, ainda mantemos um pouco a estrutura física ali, de você colocar os componentes e fazer acontecer alguma coisa. Mas hoje nós temos softwares que você coloca os componentes, ele testa para você se vai funcionar ou não, e ainda dá dica do que você deve trocar para ficar melhor. Então, é complicado. Então, a modernidade acontece em todas as áreas, né? Mas também eu levo uma vantagem, viu, no direito. Por ser antigo, viu? Eu sou do tempo que ensinava-se latim ainda nas escolas. Ou seja, eu aprendi aqueles declinativos, aqueles verbos que hoje, claro, eu cometo meus deslizes como qualquer ser humano, mas por obrigação eu não poderia até cometê-los. Uma vez que eu conhecia a origem da própria língua. Mas você sabe que... E no direito, para quem gostava de latim como eu, ficou muito facilitado. É claro que tudo tem seus benefícios e malefícios, né? Quer dizer, a questão do acesso à informação, que eu acho interessante nos tempos que nós temos hoje, é que ela está muito democratizada. Quer dizer, você tem efetivamente acesso e rápido o problema está onde? A tudo que você quiser. O problema está onde? A identificação das fontes. E aí, esse conhecimento tradicional, ele não se perde. Então é necessário você manter um núcleo, e isso nós primamos lá, um núcleo que forneça essas, tanto no aspecto da formação teórica, quanto também no aspecto da indicação, de obras de referência, sejam elas as tradicionais, as contemporâneas. Uma das coisas que auxilia muito isso é o fato de nós contarmos com um corpo docente, todo ele com titulação de pós-graduação estrito sensu, significa dizer mestrado ou doutorado. Nós devemos ao todo lá, com pouca possibilidade de erro, dizer que nós temos aí cerca de 18 professores. Eu devo ter 8 doutores e 10 mestres. Quer dizer, essa questão teórica, ela não é desprezível. É exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, para eu poder utilizar bem essas ferramentas, e é o que o Luiz um pouco se referiu aqui, ou seja, nós temos que ter o conhecimento do que é o básico, né? Quer dizer, não adianta, eu não vou ser um bom profissional do direito, seja qual carreira for, se eu não tiver conhecimentos básicos de história, de sociologia, de língua portuguesa, de gramática, souber produzir um texto, ter uma leitura que não é só a leitura técnica, porque não há, né, essa tecnicidade no direito. Então, são os prós e os contras, né? Aí eu acho que o curso, ele assume uma importância gigantesca. Você não ficou assustado a hora que você ouviu ontem, e hoje nós repercutimos aqui, quando nós apresentamos aí que 530 mil alunos no país inteiro tiraram nota 0 de redação na prova do Enem? Isso assusta, mas nós estávamos comentando isso aqui, né? Veja, primeiro que esses dados, e o próprio professor entrevistado pela TV Prevê, ele foi muito feliz nessa observação, não existe um comparativo com o que acontecia, né? Por exemplo, os dados da FUVEST, os dados da Unicamp, eles não aparecem para poder fazer essa comparação, e do ponto de vista na perspectiva histórica. Primeiro eu acho isso. Segundo, que é natural e que você tenha uma produção de textos e um conhecimento crítico que também na redação ele implica, né, você se posicionar criticamente, crítica no sentido do conhecimento mesmo. E isso significa, você precisa ter uma informação que não é superficial, você precisa ter uma informação um pouco mais aprofundada. Uma outra característica que me parece
que precisa ser melhor trabalhada aí no campo da educação em geral, e aí não acho que a universidade está fora disso, é a questão da profundidade com que você trabalha os temas. Ou seja, você precisa aprofundar os temas, nós precisamos ter não só a questão da prática, a questão da técnica, mas também a questão do conhecimento teórico. Me parece que é aí que a coisa pega. Ou seja, eu tenho todos os recursos do mundo, mas não sei o que fazer com eles. Por quê? Porque o assunto, ou seja, aquilo que eu vou fazer com que esses recursos incidam, eu não conheço. Né? Isso vem a calhar mesmo, porque se você perceber, muitos zeros da redação do Enem, que eu sei pelo ano passado, é porque o aluno foge do tema. Uhum. E quando ele foge do tema, ele não sabe o que fazer com aquele tema, ele escreve o que ele sabe. E aí é zerado a nota da redação dele. E outra coisa, que com esse índice alto de zeros na redação, mostra também que a Unip está no caminho certo, porque em vez de nós ensinarmos o latim, nós temos que pôr a disciplina português, comunicação, expressão, interpretação de textos no nosso currículo que nós temos hoje, para nossos alunos poder pegar um texto, um problema, e conseguir interpretar. Isso nós temos no nosso currículo das engenharias, acredito que no do direito também. Qual é a recomendação e a orientação que você dá como coordenador dos cursos de engenharia para o aluno, para aquele perfil de aluno que está ainda indeciso e querendo saber se vai para a engenharia, para qual engenharia? Como é que você orienta o aluno para esta carreira bonita que ele tem disponível aqui em Bauru, no campus da Unip? Eu costumo dizer que a engenharia ela é uma ciência que cria, né? Se o aluno tem vontade de criar, se ele gosta de ver coisas novas, as coisas acontecendo de fato, né, que o curso de engenharia é o curso certo. Tá? A matemática, a física nós vamos ensinar, ele tem que ter a vontade de aprender. Tá? Mas ele tendo vontade de criar, tendo vontade de ver as coisas acontecendo, tá, em busca de uma perspectiva não só dele melhor, mas de um país melhor, porque é a engenharia que faz um país crescer, um país produzir, né? Nós estamos ligados na produção, na criação de novos produtos, na produção, na modernização. O engenheiro está em todas as fases desse processo produtivo. Tá? Então, se ele quer participar disso, a engenharia é o lugar certo. Tá? A matemática, a física nós vamos ensinar. Tá? Ele só tem que vir com vontade de aprender e seguir as nossas instruções. E eu costumo dizer também, quando eu vou dar alguma palestra em colégios que nos chamam para dar uma palestra, eu gosto de falar para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental que seja, que ele está aprendendo a sua profissão já. Ele não tem que levar o curso do ensino fundamental ao médio de qualquer jeito, para depois, quando entrar na universidade, querer correr atrás do prejuízo. Né? Ele tem que se colocar já, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, a querer produzir também, a ter o conhecimento para ser um profissional melhor preparado lá na frente. Bom, para encerrarmos, eu queria que vocês dissessem, principalmente agora o Sérgio dissesse, qual é a recomendação para quem quer fazer o curso de Direito e para fazer, acima de tudo, um curso bem feito? Porque o direito proporciona, além das próprias carreiras jurídicas, as autônomas e aquelas dentro do aspecto público, que são as carreiras da magistratura, com as suas variações, com o Ministério Público, com as práticas jurídicas como delegado em vários setores, para esse aluno que também pretende seguir uma dessas carreiras derivadas do ramo do direito? Bom, primeiramente, uma coisa que o Luiz falou, eu quero retomar a fala dele. O aluno precisa entender, o aluno de ensino médio, ele precisa entender que ele já começou a cursar uma universidade. Isso é muito importante, quer dizer, para muito além do que simplesmente uma formação técnica, existe uma formação humana e uma formação de conhecimento, de um núcleo de conhecimento básicos, de conhecimentos básicos,
que eles se originam no ensino fundamental, se originam até mesmo na formação com pais, mães, enfim. Por quê? Porque toda formação implica em responsabilidade social, né? A cada ação sua, profissional, você transforma a sociedade, e isso pode ser muitas vezes positivo e às vezes negativo. Então, primeiramente isso. Agora, um segundo ponto seria a autonomia. Quer dizer, quando o aluno chega na universidade, ele tem que querer conhecer. Isso é ele precisa vencer essa barreira que ele vem condicionado do ensino fundamental e médio. Então, lá o nível de autonomia é um nível muito pequeno. Aqui na universidade, o aluno ele pode aproveitar 100%, como pode aproveitar 90%, 30%, mas vai depender dele, exclusivamente dele. A formação sempre será balizada por um nível de excelência, mas como o ensino universitário depende muito dessa autonomia, ele precisa querer chegar ao conhecimento, ele precisa buscar o conhecimento também, porque daí sim ele vai ter um aproveitamento muito maior. Terceiro lugar, não existe profissional do direito em qualquer área que não goste de ler, né? Então, o aluno precisa ter gosto pela leitura, seja ela em que mídia for, né? Pode ser escrita, pode ser digital, não importa. Mas ele precisa se familiarizar e entender que a partir da tomada de decisão, a partir eu vou fazer direito porque isso significa uma opção no mercado profissional. Perfeito. Só que você vai ingressar numa profissão que você vai ler e escrever frequentemente. Vai falar também. Então, você tem que aprender a ouvir, né? E então são essas coisas, esses recursos básicos que, a meu ver, nem são muito difíceis, né? Eles deveriam estar presentes no nosso convívio social, como uma coisa básica para qualquer orientação educacional. Mas no direito eles assumem uma importância muito expressiva. O selecionamento deste aluno é muito simples, né? É só procurar a universidade, fazer o agendamento e fazer o vestibular para entrar. No direito é mesmo, na engenharia é a mesma coisa? Todos os cursos são iguais, né? Basta o aluno entrar no site da universidade, se inscrever para o vestibular, ou tradicional, ou agendado. É www.unip.com.br. Não, www.unip.br. .br. Faz a inscrição para o vestibular agendado ou tradicional, vai lá, faz a prova, saindo o resultado, ele já está apto para fazer sua matrícula, né? E depois é só ter vontade, determinação, perseverança e acreditar em si mesmo para poder, em 4 ou 5 anos, dependendo do curso, para concluí-lo. Isso. Lembrando, né, que o curso de Direito, ele envolve 5 anos e, além disso, essa questão do estágio, o aluno precisa já começar do meio, né, para o fim, já começar a pensar um pouco na sua área de atuação profissional. Mas isso a gente cuida lá dentro. Lá dentro dá os encaminhamentos. Madalena, para o seu encerramento, o que é que você gostaria mais de abordar, principalmente em se tratando de um aluno de exatas e desta importância que é a engenharia hoje no mercado brasileiro? Eu sou suspeito de falar, mas a engenharia, para mim, é uma das melhores, mais bonitas profissões que tem, porque é aquela profissão que cria, né, que faz acontecer e está presente em todas as outras profissões, né? E basta para mim que o aluno vá lá, queira, tenha vontade de aprender, será bem-vindo. Hoje a facilidade com os financiamentos estudantil que a Unip tem, né? E tem também o FIES, né? O FIES, isso, financiamento estudantil. A Unip é só chegar lá, vai ter a maior facilidade para se conseguir esse FIES. Tem gente para encaminhar tudo isso, para orientar tudo isso. Tem um setor específico para orientar sobre o FIES. Nós temos os programas sociais, o ProUni também, que oferecemos vagas.
Então, o aluno hoje que quiser estudar, a parte financeira realmente não justifica mais. Só não estuda quem não quiser. Exatamente. E nós estamos de portas abertas aí para orientar, para receber com o maior carinho. Bom, e a Unip tem a tradição de ser a maior universidade brasileira. Isto já credencia, já recomenda para que você possa vir fazer parte da família Unip. É uma universidade que tem campus em muitas cidades deste país, pela própria tradição, pelo seu histórico, pela sua competência e por aquilo que está sendo divulgado pela imprensa, pelas suas aprovações, pelos seus cursos, pelas suas avaliações. E isto já faz com que a Unip esteja na vanguarda e oferecendo aí todo este gabarito, este know-how de conhecimento, este know-how de avaliação dos órgãos governamentais para que ela se constitua e ninguém chega à liderança por acaso, né? Exatamente. É um passado que a credencia e um futuro muito melhor, porque com a tecnologia, com a modernidade, com o aparelhamento que é a universidade e o campus de Bauru, não tem diferença nenhuma, né? De Bauru, São Paulo, hoje tudo é absolutamente no mesmo nível. Dentro das engenharias, das engenharias, e contando um ranking de todas as Unips que possuem os mesmos cursos, a Unip de Bauru está sempre entre as 3 primeiras. Que beleza. Ranqueadas. O direito de Bauru também. Ele é o segundo dentro das Unipes, onde o primeiro é Santos. Né? Então, e também está entre as 10 melhores ranqueadas, segundo a avaliação do INEP, no Brasil. Beleza. A Unip. Claro que nós reiteramos essas informações sempre para o nosso telespectador, para o pai de aluno, para o responsável pelos menores ou pelos maiores que queiram já se preparando e se familiarizando, já indo para a universidade e para o campus de Bauru, quem quiser esta facilidade. Muito obrigado ao Madalena, muito obrigado ao Sérgio, que mais uma vez vieram ao nosso telejornal para falar sobre esta universidade, para falar sobre esta escola que está aí aberta a todos os alunos para os seus vestibulares e com as facilidades que cada um hoje tem para poder estudar. Só não estuda quem não quer. Aos que estiveram conosco neste nosso telejornal, foi mais um trabalho de prestação de serviços e de utilidade pública da sua TV Prevê, do seu jornalismo. Esta aqui é uma televisão educativa preocupada com a educação deste país. Aos que nos acompanharam, deixamos o convite para que estejam nos horários alternativos do nosso telejornal amanhã neste mesmo horário. Muito obrigado a todos e até amanhã.